Tudo bem, pessoal? Chegando. Então vamos fazer a nossa grande live sobre coloração. Parece que é aquele produto, aquele tratamento que ficou esquecido o ano inteirinho. Todo mundo resolve lembrar deste tratamento agora, no verão. É meio óbvio o motivo, né? Mas a gente precisa estar preparado, né? Para, poder argumentar, ter uma maior argumentação para poder fechar essa venda. Vamos ver o pessoal chegando aqui. Borges, fala, meu querido, tudo bem? Rose da Rosa, Vieira, Pri. Vamos lá, pessoal. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou chamar aqui o nosso convidado. Vamos ver aqui, vamos adicionar o seu convidado. Vamos adicionar o convidado. Cadê o nosso convidado? Ele tá aqui? Tá sim. Fala, Misael, tudo bem? Rose, boa noite. Reóptica também. Olha, chegou. Cazuano. E aí, meu amigo? Aê, o que você quer mostrar pra nós? Quer mostrar a cadeira, cara? Barra, Quer nos mostrar as sacanagem, cadeiras? já começou bem. Comprou Comprei cadeira nova? Tá 100%. Tudo certo. Então, Bem feliz pelo 100%? convite aí de falar sobre coloração e tratamentos UV, né? Cara, não. Quem é lá do nosso tempo mais, primórdios, não tem como falar de coloração e não lembrar de Anderson Obrigado. né, cara? O mago das cores, cara. Gente, não tô brincando, o cara pegava umas pilhas de coloração gigantes desse tamanho, que eu ia levar uns 3 dias pra colorir. O cara, quando viu o Anderson tava na cozinha, tava tomando café. Já acabei. Já acabei. Coloria Não, mentalmente, né? Sabia o horário certinho da tonalidade ali. Opa, tá na hora de tirar o G15, né? Não, mas aqui, ó. Enquanto esse marrom fica pronto aqui, dá tempo do café. Aí é lá o Anderson tomar café. Não, se não fosse não dá, degradê, né? Óbvio, né? Porque quando era degradê, tu pedia pra alguém pegar pra ti, né? Pega um cafezinho lá pra mim, que eu tô fazendo uma coloração aqui, não posso? Era muito bom. Principalmente quando a atendente precisava de serviço urgente. Não, até faço, mas pega um café lá pra mim. Muito bom. Muita sacanagem. Mas cara? é bom trabalhar com cor, né? Eu comecei trabalhando com coloração, né? Foi o primeiro setor, assim, que surgiu a oportunidade. Cara, mas aí, tá. Daqui a papo, gente, não dá bola, tá? Porque só vai ter amigo aqui nesse negócio, tá? Então, papo de amigo começa e deslancha, tá? Mas garanto que vocês vão aprender bastante coisa aqui, bastante conhecimento, tá? Mas é o que eu tava te dizendo, Anderson. Daqui a pouco a gente faz as formalidades de tu te apresentar e tal, enquanto as pessoas vão entrando aí. Mas, cara, me conta, velho. O que te deu na cabeça para gostar de um negócio que ninguém gosta, cara? Nenhum operador ama fazer coloração, cara. Os caras entram na coloração para ir trabalhar em outro setor. Entram na cor, mas tu gosta disso, cara? Não, conta pra mim. É que eu tive um bom professor na época. E aquele professor, tu deve escutar isso direto dos teus alunos, né? Eu tinha um bom professor e no início era muito difícil de colorir porque ele era muito perfeccionista, o Alexander Lemos. E ele foi me ensinando, o famoso Lemos. O famoso Lemos. Então ele me ensinou tão bem que eu gostei muito da profissão. E como o pessoal não gostava por causa do cheiro, não gostava por causa das unhas pretas que ficavam, né? Mesmo com luva, a gente ficava com aquela unha bem preta, bem colorida. Então o pessoal não gostava muito do calor também, né? Mas é a parte artística, né? E eu sou muito desse lado, assim, eu gosto de criar, criações. E a coloração tem isso, sabe? Então eu me fascinei pela coloração, pela questão de poder
criar e deixar igual a amostra, ou às vezes o cliente pedia, eu gostaria que a minha lente fosse da cor daquela parte do meu boné, que é um verde-limão. Ia lá o Anderson e fazia, tentava, né, fazer igual aquela parte do boné. Tu lembra da primeira fruta cor? Lembro, foi para isso, fiz para minha irmã. Eu lembro. E depois virou uma mania aquele negócio, todo mundo teve que fazer. Então, Anderson, vamos lá. Aqui, ó, o Borges Soluções Ópticas. Eu me amarro em coloração. Mais um maluco que nem tu, Anderson. Mais um maluco que nem tu aí, o Borges. Te apresenta aí que eu já quero sair fazendo pergunta, cara. Eu quero que tu me diga o que é essa tal dessa fruta cor. Mas antes, fala quem tu é. Bom, eu sou o Anderson, né? Eu comecei como office boy, como eu acho que a grande maioria do pessoal que trabalhou em laboratório começou como office boy. Eu fiquei 2 semanas só e o diretor da Forla, né, o Thomas, na época, me convidou para entrar no laboratório, na coloração. E aí passei por vários laboratórios até chegar no meu sonho, que era ser vendedor de ótica, né? Então eu tentei aprimorar todo o conhecimento técnico dentro do laboratório para conseguir, né, chegar com conhecimento e com base no balcão para poder dar um melhor atendimento para os clientes. Mas chegando no balcão eu percebi que eu não sabia de nada. É totalmente diferente, né? É mais voltado para a saúde visual. Então eu tive 2 professores que foram excelentes, foi o Leandro Stimmer e a Sabrina. Me deram uma base muito boa, fiz o técnico em óptica, me formei e faz 7 anos que eu trabalho como consultor óptico. E a base do laboratório me ajudou para algumas coisas, mas a parte ótica mesmo aprendi no balcão, pesquisando, estudando muito e correndo atrás, né? Exatamente. Aqui, ó, a Reóptica sempre quis fazer o inverso, um intensivo dentro do laboratório. Seria só inverso disso. Exatamente isso, gente. Olha só. Cara, isso é uma coisa que depois aí de sei lá quantos anos dando aula, já até perdi as contas, né? Mas vamos lá, mais de 10 com certeza. Fácil, fácil, né? Deixa eu ver aqui, ó. Sou eu, Fernando, de Salvador, que as mágicas com as lentes 1.67 removendo a R e colorindo. É mágica mesmo. Bom, mas aí, cara, eu percebi esse grande problema, sabe, Anderson? Que é isso que eu procuro focar em todos os meus treinamentos e é isso que eu estou procurando a expertise, cara. É ser esse elo de ligação, sabe? Porque o cara do laboratório acha que sabe muito e o cara da ótica acha que não sabe nada. O cara da ótica não entende porque o cara do laboratório faz tanta burrada, mas que também depende, sabe? É um jogo meio louco esse aí que a gente está tentando jogar. Mas o assunto hoje é coloração. Vamos lá. Então vamos lá. Anderson, para começo, já que a gente, ó, eu tenho um caderninho aqui, gente, um monte de perguntas fazer pro Anderson, mas eu já estou saindo fazendo o que não estava no script. Anderson, o que é essa tal dessa fruta cor que a gente falou agora? A fruta agora? cor, pelo que eu entendo, me corrija se estiver errado, mas na minha época, né, era um cinza bem escuro, um cinza black, e uma cor mais refrescante, digamos assim, um laranja na parte inferior, né? Então começava bem escuro e tu tinha aquela diferença de coloração, o laranja, o esverdeado. Mas ela vem numa variante de cores, né? Tu consegue colocar, isso que é legal, tu consegue colocar 3, 4 cores É dentro possível, de uma mesma claro lente. que tem que cuidar o diâmetro da lente, né? Mas é possível começando, por exemplo, fazendo uma coloração total. Vamos supor aqui, deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó. O cara veio armado, gente. O cara veio armado. Vamos supor aqui, ó. É só pegar o fundinho branco aqui. Vamos supor, essa aqui é um cinza black com fundo roxo, né? Lilás. Mas vamos supor que aqui fosse um laranja bem forte, né? Eu ia começar com a cor toda total, laranja bem forte, e aos poucos, claro que cada colorista tem um método diferente de fazer, né? Eu fazia assim. Sim, mas hoje Isso, então assim, eu começava.
Não começa, não vai te esconder, não. Hoje eu começava na cor total e depois eu ia fazendo as partes, né, da lente, fazia aqui o começo da parte inferior, né, ao contrário, né, depois fazia a parte do meio até chegar na parte escura, quantas vezes eu pudesse fazer. Às vezes não tem como nós fazermos 4 cores na mesma, né, no diâmetro da lente, né, porque fica feio, o degradê fica muito reto. As cores também podem como eu vou dizer, não conversar entre elas, né? Então tem que cuidar muito dessa questão. Mas lembra, ó, eu especialista em fazer amostra. É uma Esse é o terapia. Borges. Vamos ver o que a Rê botou aqui, ó. Normal de Fernando, começar a discutir essa aqui me conhece. Ó, não começa entregando o meu jogo, cara. Tá? Então, assim, cara, olha só. A gente tem tantas amostras de cores no ramo, né? Tipo, um fabricante faz uma coloração de um jeito, outro fabricante faz de um outro, e amanhã esse mesmo fabricante pode estar fazendo de outro jeito, né? Isso vai muito do que tu acabou de falar, né? Do colorista que está lá, né? Do cara que está fazendo a coloração, ele tem essa liberdade quase que poética, praticamente. É uma arte, né? Tu tem que ter uma sensibilidade, um toque diferente. Então, às vezes, tu tem 6 cores, né? Geralmente, pelo menos aqui no sul, né, em Porto Alegre, é o cinza black, o marrom dark, né? G15, tem uns que gostam de deixar o G15 já pronto, que o G15, para quem não sabe, é aquele cinza esverdeado, né? O famoso G15. E as cores primárias. Isso aí, então, Oi? cinza esverdeado. Fechou? O G15 é Cinza o esverdeado, cinza o esverdeado. Ray-Ban, né? Essa aqui é uma lente cristal, né? Mas, ó, é um cinza que tem um tom no fundo verde, né? Mais um gancho que tu Vamos lá. eu vou jogar meu caderno fora aqui, ó. Não tô... Anderson, um cara te manda uma amostra de uma lente cristal, certo. tá? Para te fazer uma lente orgânica. Fica igual. Não vai bater fica igual. Tu consegue aproximar, porque o cristal ele é feito por metalização, né? Então a coloração ela é diferente, né? Eu não me recordo direito, mas são pigmentos, acho que grudam na composição da lente, não lembro. Eu não sou desse tempo. Não sou desse tempo. Mas eu não conseguia chegar a deixar próximo. As pessoas conseguem, quem trabalha com cor consegue deixar próximo. Mas quem cuida daqueles pequenos detalhes, sabe? Aquele brilho, o brilho é diferente, sabe? O brilho do cristal é diferente do brilho do orgânico, sabe? Essa a cor é uma coisa. O brilho, é um metalizado que tu tem que tu não vai conseguir chegar numa lente orgânica. Tanto é que a coloração cristal, tu lembra como ela chama? Metalização. Sim. Justamente por isso, entende? Ele dá metalizado na cor. Então, a gente já sabe que se eu pego um óculos Ray-Ban, cristal, tá? Vidro, bato lá com anel, aliança, né? E deu o barulhinho do vidro, e o meu cliente quer coloração igual à amostra, tu tem que saber que vai dar ruim aí, vai dar uma diferença essa aí. Questão do brilho, sabe, Fernando? Porque cor nós conseguimos aproximar, tonalidade também, mas é aquele detalhezinho, sabe, que é o brilho do material, né? Então é diferente, né? Tem uns caras chatos que coloração que nem tu e o Borges ali vão conseguir saber, né? Um cliente talvez mas se tu vê um cliente mais exigente, né? Não vamos alertar os ganhos. Se o cara for detalhista com isso, vale a pena cuidar. Antes, né? Certo? Exatamente. Tá, vamos lá. Anderson, qual das cores traz mais conforto ao usuário? O conforto vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Segundo, assim, especialistas, eles falam que o cinza esverdeado, que eu acabei mostrando agora há pouco, seria a cor, assim, que traria mais conforto para a pessoa. Mas tem um detalhe que isso não é uma regra, né? O que acontece? Não sei se tu me permite
demonstrar uma coisa? Tá. Claro. O que acontece, ó? Olha só quem eu trouxe aqui, ó. Nosso globo solar, né? Hoje veio armado, rapaz. Eu achando que ia ser um bate-papo, o cara veio me dar aula. Isso aí não, tá sendo. O que acontece? Monstro. Com base Não, na tá tua pergunta, tá? Nós sabemos que a luz, quando ela atravessa a nossa córnea, a nossa pupila e chega até a nossa retina, o fundo do olho, onde tem células fotorreceptoras. Essas células, não sei se o pessoal vai saber, mas vou tentar explicar da melhor forma. As células no fundo da retina têm dois tipos que nós chamamos de cones e bastonetes. Os cones são responsáveis pelas cores, tá? Os bastonetes são responsáveis pelo preto e o branco. O que eu quero dizer com isso? Os cones, existem três tipos de células. O responsável pela célula de cone vermelho, o responsável pela célula de cone verde e o de azul, o RGB. E o que acontece? Quando existe muitas células, ou de vermelho, ou de verde, ou de azul, de forma que cada pessoa tem células diferentes, quantidades diferentes. Então, quando a pessoa coloca um óculos solar de cor marrom, às vezes não se adapta tão bem. Se sente desconforto, porque o marrom satura muito a imagem. Então, a sensibilidade daquela pessoa pode fazer com que ela não tenha uma experiência tão boa com a cor marrom. Pode falar. Seria porque a gente sabe, e aqui já fica a dica, ó, pessoal, já vão pegando os insights aí, ó. A gente sabe que o amarelo, ele abre mais a tonalidade. Certo. Tô errado? Ele abre mais, né? Tanto é que existe o Night Drive, que é aquele filtro para dirigir. O homem veio armado, o homem é bom, olha lá. O Night Drive, que aumenta, né? Olha lá, isso, bota na tela, bota na tela, bota na tela. Aqui, olha lá. Saturou um pouco. Agora tira. Não, sim, mas tira pra gente ver agora. Olha lá. Tu entende? Ele parece que ele aumenta a quantidade de luz, digamos assim, falando de uma forma grosseira, né? Dentro do olho. O que acontece? Por quê? Porque ele faz com que a nossa pupila também se abra, né? Então, o que acontece? Cara, tu tá andando esse óculos, ele foi feito para ambientes com pouca luz. Aí vai o cara fazer uma caminhada na praia com Night Drive, a visão vai ficar uma maravilha. Isso. Mas então, vai saturar isso. Aí pode voltar ali os cones e bastonetes, mas só para lembrar que o marrom, ele tem essa translucência, digamos assim, porque ele tem amarelo ali dentro, ele tem essa capacidade de aumento de luz, digamos assim, né? Falando a grosso modo. A questão dos cones e bastonetes, eu digo mais questão células, como nós temos células quantidades diferentes, essa parte técnica, né, que é mais aprofundada, faz com que alguns clientes às vezes não se adaptam com uma cor cinza. Não sei se alguém que está assistindo teve essa experiência, mas eu já tive. O cliente sentiu com cinza. O cinza, ele é uma coloração que ele não modifica muitas cores, mas dependendo da tonalidade, acaba dificultando o uso do óculos. Sentiu com que não se sentiu bem com aquele uso do óculos cinza, né? Então, o verde, o marrom, depende de pessoa para pessoa. Não tem como dizer assim, qual é a lente mais confortável. O que é confortável para mim pode não ser para o Fernando ou para quem está assistindo, sabe? Tá, mas tu concorda concorda com o que está escrito, né? Mas e aí tu pode discordar, tá? Cara, eu vejo uma facilidade das pessoas se adaptarem no tal Ray-Ban 50, no G15, Cara, ele traz um conforto e eu, como usuário, me sinto mais confortável quando eu tô com essa tonalidade também, né? Sabe que tem toda aquela história dele ter sido criado para aeronáutica. A questão psicológica também, né? Na hora da venda ali, a gente, né, a questão histórica e o conforto, sem dúvida nenhuma, o conforto é uma coisa que realmente o verde, ele ajuda no contraste, né? Traz aquela sensação mais fresca. Tem gente que fala isso, que o verde traz uma sensação de refresco. Por causa do tom ali do amarelo. Tem amarelo na composição, mas tem mais azul que amarelo, né? E
a combinação do verde, né? Engraçado, no começo da nossa conversa, tu falou que o G15 era um cinza esverdeado. Mas tu falando, sabia que para ti não é tão simples. Tu bota o amarelo, tu bota o azul, tu faz essas combinações, né? Ó, aqui a Godoy falando para nós, ó. Tive um cliente que não se adaptou com o óculos solar. Fiquei sem saber o que falar para ele. Mas agora eu estou entendendo que é possível. A gente tem que absorver muito bem do que ele está reclamando, né? Se é a formação de imagem, aí tu tem a ver com a dioptria, né? Tu tem a ver com curvaturas e tal. Agora, se é uma sensação de desconforto, aí tu leva para a questão da coloração também, que pode rever essa cor aí, que pode te ajudar. Vamos lá. A Luciane. Eu prefiro cinza degradê. Sou míope e me sinto melhor. A questão dos cones, bastonetes, né? A quantidade de cones para células, né? Receptoras da imagem colorida, digamos assim, né? Então, entra muito com o que tu estava falando agora há pouco, Anderson. É bem essa questão. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí embaixo a situação. A ideia aqui, vocês estão escutando dois amigos conversar, tá? Mas a ideia é levar conhecimento, tá? E a gente já trouxe diversas aqui, pessoas já colocaram aqui, que já estão entendendo um pouco melhor e nós vamos mais longe ainda, mas coloquem as dúvidas de vocês aqui, que a gente vai tirando. Não tem dúvida, ó, sou da cidade tal, vamos interagir, que é muito importante isso para nós. E outra, tem um colega de ótica, sabe aquele colega que não vai, não manda aviãozinho para ele aqui, ó. Ó, tá acontecendo uma live, vê se tu te toca, vê se tu começa a trabalhar, vamos lá, vamos aprender. Certo? Tem alguma coloração melhor para quem operou a catarata? Ou é só a questão de qual se adaptar melhor? Aí mesmo? a catarata tem uma questão do preto, né? Do cinza bem escuro. Porque ele é esse tipo de cor, de tonalidade bem escura, é a lente correta, né? Que os médicos falam também e orientam os pacientes a fazer. Então, o cinza, o preto, porque ele não vai saturar a imagem. Também tem essa questão, se a gente for parar a pensar, né? O marrom, vermelho, amarelo se torna laranja e satura a imagem. O verde traz um tom mais frio. E o preto, ele não muda, né? O cinza, ele não modifica as cores. Então, talvez o conforto para esse tipo de cirurgia seja... E aí a gente volta lá no início, né? O branco não é branco, né? O branco é a união de todas as cores. E o preto não é preto. O preto é a ausência de cores. Então, se tu tem uma ausência de cor, tu não satura. Entende? Então, tu tem que buscar o cinza mais puro. Não aquele cinza roxo, né? A gurizada começou aqui, ó. Agora a coisa tá boa. Então, a gente tem que buscar mais a cor pura e evitar a saturação para quem fez essa cirurgia. Exatamente. Isso, evitar cores muito saturadas, né? Geralmente o médico já vai, provavelmente na receita médica, orientar ali a ótica fazer uma lente específica, né? Uma coloração específica. Anderson, tu já ouviu falar de uma coloração chamada cinza sport? Cinza sport, esse termo eu nunca ouvi falar. Porque entra naquela questão dos laboratórios, cada um, né? Acaba criando. Hoje em dia, os laboratórios criam muitos produtos, né? Então, essa coloração eu nunca ouvi falar. Mas deve ser alguma coisa mais escura, provavelmente, né? Porque esporte livre, sol, não, também não conheço. Essa aí a gente fica devendo, vai atrás. Vou pesquisar. Né? Vai trazer uma forma, ó, cinza esporte. Vou anotar aqui, ó. Cinza esporte. Conhecendo o Anderson do jeito que eu conheço, gente. Boa. Ele vai atrás disso. Tem que acabar a live. Não vai sossegar. Anderson, o que tu me diz de degradê para quem tem labirintite? Existe uma coisa muito importante. A labirintite, o que é labirintite? É a questão do... Né? A pessoa tem noção de tontura, essas coisas de otite, por causa da nós devemos cuidar a questão do centro óptico, tá? A questão
por exemplo, em colorações degradê, aonde existe aquela passagem da parte escura para o claro, por mais que a gente tenha aquela, que seja uma coisa gradual, que seja uma coisa suave, existe um ponto de troca dessas duas cores que o nosso centro óptico a gente deve cuidar. Ainda mais que a pupila dilata, né? Quando está escuro, a gente está de óculos de sol, a pupila dilata. Então, acredito eu que talvez essa questão também não me refiro, talvez uma cor muito saturada, uma cor fashion, talvez prejudique quem tem esse problema. Né? Peraí, para. Tecla SAP. É uma cor fashion. A cor fashion, ela tem uma concentração diferente, tá? Na cor. Geralmente, os corantes que tem na coloração padrão, como é que eu vou explicar? Deixa eu ver, eu trouxe aqui alguma amostra, eu já sabia que ia vir uma pergunta difícil, né, cara? Vamos falar para leigo aqui, ó. Cor fashion é como se fosse uma cor neon. Imagina, é aquela cor imagina essa cor aqui, ó. Sabe? Essa cor é um amarelo fashion, é o Night Drive. Mas existe coloração, é uma cor mais aberta, ela não é tão fechada. Tá? Então, assim, ó, imagina essa cor em vermelho. Eu tenho aqui, eu acho que uma cor azul. Deixa eu ver. Olha essa cor aqui, ó. Ela é uma cor fashion, só que é um azul embaixo, ó, bem fashion, ó, bem mais clara, e em cima já é um cinza, mas... se ela fosse essa azul em toda a lente, a percepção seria melhor. Mas então o que a gente pode dizer? Que a gente, principalmente, e isso pode acontecer até quem não tem labirintite, tá? Deixa eu ver quem perguntou de labirintite. O Marcos. Então, assim, Marcos, isso pode provocar um certo desconforto até em quem não tem labirintite. Aí tu imagina quem tem, entendeu? Então, realmente, a questão do degradê, cuidar para ficar, ou ele fique abaixo ou ele fique em cima, né? Não ali na história, ali no... Pode gerar uma confusão, né? Tá? Dessa troca de cor ali e ele não se adaptar. Isso aí. Vamos ver a próxima aqui. Parabéns por essa live. Obrigado, Luciane. Existe alguma restrição para o uso de uma coloração bem escura em algum tipo de grau? Por exemplo, o míope, a coloração mais escura, né? O hipermétrope, a coloração mais escura. Tu tem alguma coisa para nos falar desse assunto? Eu sei assim, ó, quem tem miopia acima de -6 graus, existe alguns casos de pessoas que se adaptam muito bem com o marrom, porque o marrom ele te traz profundidade de campo não, de visão, né? Então, por exemplo, para dirigir é ótimo em dias nublados, porque ele vai ampliar, porque entra a questão do amarelo, do vermelho e do laranja. Agora imagina uma cor, um cinza, né? Um cinza bem escuro, com uma tonalidade acima do normal. O cinza vai, como a pupila dilata, vai perder a dimensão de profundidade. E existe alguns relatos também de pessoas astigmatas que têm fotofobia não se adaptarem muito bem com cores saturadas. O marrom, já vi casos, e essas cores, o laranja, todas as cores fashion, né? Existe essa questão de não se adaptar com brilho saturado. Porque, por exemplo, tá? Desculpa sair um pouco da coloração, mas quando o óculos ele é de grau e nós fazemos polimento de borda, o astigmatismo, quem tem astigmatismo, o astigmato, a sensibilidade ao brilho e à luz, eles sentem desconforto. Então, algumas cores muito fashion pode trazer esse desconforto para quem tem astigmatismo. Mas não é uma regra, né? Cada pessoa tem sensibilidade. Na passagem de luz, né? Na saturação da coisa, né? Está muito ligado com a saturação. É a mesma coisa lá que a gente estava falando agora há pouco de quem tem a labirintite, né? Aí, cara, já não tem equilíbrio no corpo, né? Porque é inflamação do labirinto, né? Aquele negócio que a gente está falando do ouvido, inflamação do labirinto. E aí a pessoa perde o equilíbrio e aí já tem a questão das cores ali impactando na visão, né? E aí
Então, é tudo questão de controle. Já vi médicos indicando verde. Também já vi. É justamente por isso, porque o verde, corrige se eu estiver errado, Anderson, e o verde ele é meio... Porque tu pode fazer um verde mais escuro com cinza e reduzir essa passagem de luz, como tu pode fazer um verde mais fashion que vai te liberar essa passagem de luz, né? Fica muito em cima do mundo. Dependendo da tonalidade, é possível, sim. O verde vai trazer um tom mais frio, talvez mais confortável, aumentar o contraste e, ao mesmo tempo, a tonalidade vai proteger numa cirurgia de catarata. Eu ouvi falar também médicos que recomendam o G15, né, num tom mais escuro. E... o que eu ia dizer? Fugiu. Vamos lá. Muita coisa na cabeça. Qual o uso de lentes coloridas? Exemplos, vermelho. Eu não consegui entender muito bem a pergunta aqui da Daniela, se ela puder refazer aí. Não sei se conseguiu entender, Anderson. Qual o uso de lentes coloridas? Qual a uso... Vamos lá, qual a usabilidade? É justamente, eu acho que é isso, né? Trazer conforto na visão, trazer o controle da passagem de luz, né? Aumentando ou diminuindo essa saturação das cores, né? É por isso que a gente usa, tá? E a gente já vai entrar aqui em tratamento V também, mas é justamente trazer conforto visual, né? E por isso que essa época do ano, tá? Por isso que nessa época do ano se vende tanto. Cara, o laboratório no inverno, pelo menos aqui no sul, né? Uma característica nossa, com certeza, né? No inverno, o Anderson passava tomando um cafezinho. Ia aprender a montar, ia aprender a fazer outras coisas. Agora, no verão, se fosse possível, eu não ia nem para casa dormir. Aumenta demais. É uma característica nossa aqui do Sul. Né? Mas vocês no resto do país aí, tem as características de vocês também. Mas, basicamente, quando tu está vendendo um óculos solar para o teu cliente, tá? Eu acredito muito, Anderson, no poder do argumento de vendas baseado no argumento técnico, tá? Então, por isso que eu falo tanto de técnica, mas eu sempre falo de como usar isso no balcão, tá? Então, para mim, Fernando, esse argumento é, Anderson, o óculos solar, né, ou o óculos de grau com coloração, ele tem a função de te trazer conforto visual, certo? Diminuir essas saturações, né? Controlar a entrada de luz no teu olho, porque no ambiente com muito sol, né, a tua pupila vai ficar se retrair, então, né, vai te ajudar a fazer esse controle, vai fazer com que o teu olho não arda, né? E tu leva para a linguagem do cliente também, sabe? Porque a gente tem que usar a tecla SAP conosco às vezes e com os clientes também, sabe? Então, assim, qual a função da coloração? Se tu pedisse para mim definir a função da coloração, é trazer conforto visual. Básico. Conforto visual. Mas a gente tem que entender que no nosso ramo é tudo técnica e estética, cara. Técnica e estética é uma briga constante. Cai na coloração também, tá? Teu cliente quer uma coloração amarela para passear na praia. Assina um termo aqui que se o teu olho cair, a culpa não é minha. Entende? É mais ou menos essa briga. A gente tem que ir pro conforto. O conforto é a nossa nós precisamos ter a informação, né? Para passar para o cliente e mostrar alguns exemplos que pode acontecer de não se adaptar. Então, assim você consegue, né, orientar ele e vender, né? Fazer a venda. Tá, eu tô lendo aqui da Luciane, tá? Saindo um pouco, eu tenho menos 2,75 no olho esquerdo e menos 14 no olho direito. Uma bela isometropia aqui, bem bonitinho. Porém, não consigo usar óculos. Tenho que fazer meu óculos com plano no olho direito, que sinto desconforto, e eu poderia fazer um óculos com um grau menor. Luciana, eu acho que assim, ó, me chama aqui no meu arroba depois, ou no arroba da Ford Academy, que a gente discute melhor essa tua situação aí, tá? Vai ser um prazer te ajudar com isso, só pra gente não fugir muito do assunto da live, tá? Eu fiz um cinza solar Sport.
Ó, alguém que fez o tal do cinza solar. Eu hoje fiz um solar sport. Ah, não é cinza sport, não sei nem ler. Hoje eu fiz um solar sport, é cinza, não muito escuro. Ah, é um cinza não muito escuro. Ó, a Paula, então lá, quem queria saber do cinza sport é um cinza não muito escuro. A Paula é complicado aqui, cara. Porque como é que eu vou falar de coloração com uma menina que foi ensinada por mim também? Então, eu tenho até medo de responder errado para ela. Sabia que eu tenho mais medo de responder errado com meus alunos do que com meus próprios mestres, cara? Vamos lá. Gostaria de saber se fazer uma coloração amarela protege da mesma forma que o tratamento Night Drive. E por que existem os tratamentos prontos? Boa, Paula! Ah, agora ela vê! Anderson, aí entra nos filtros medicinais, que eu sei que é a tua praia também. Tu gosta disso aí. Fala pra nós. Tá tudo na composição, né? Na composição mais concentrada do produto, né? Claro que a empresa que desenvolve o Night Drive, ela não vai dizer para nós quais são os pigmentos ali responsáveis para a maior eficácia assim, no uso à noite, por exemplo, do Night Driver, né? Mas nós não conseguimos fazer no amarelo tradicional, porque o amarelo tradicional, ele parece uma gema de ovo, assim, estraga. Fica uma cor, não fica a cor que deve ficar do Night Drive. O Night Drive é um amarelo e a borda fica mais alaranjada. E no amarelo normal, que fica na cumbuca ali, aquele amarelo que se usa no dia a dia, ele já não tem a mesma concentração. Então, na minha opinião, ele não tem tanta eficácia. E na verdade, falta aquele brilho também. Se tu parar para pensar no Night Drive, quando tu faz o tratamento no Night Drive, ele tem aquele brilho, né? Que tu não vai ter numa coloração normal. E por que desse brilho, tá? É justamente pela composição química, que nem o Anderson falou aqui. Obviamente, eles não vão abrir assim de uma maneira tão fácil, né? Mas qual a diferença? Fernando, se eu fizer um amarelo, esteticamente vai ser a mesma coisa? Esteticamente vai ser a mesma coisa, né? Para um cliente leigo, Anderson, tá? Tô falando aqui para um cliente leigo. Tu, a Paula, a gente vai notar essas pequenas diferenças. Mas Não o vai notar. amarelo vai ser amarelo. Inclusive, na internet, existem muitos óculos de procedências que nós não sabemos de onde vem, que o Night Driver, né, eu já vi vários assim para vender, um diferente do outro, que provavelmente foi feito numa cor normal, numa cor comum, né? E aí o que que tem? A gente tem que entender, e aí o Eric, que está aqui nessa live, eu converso muito com ele sobre isso, tá? Que são comprimentos de ondas, tá? Então, assim, vai te trazer a mesma sensação tu usar o Night Drive ou tu usar um amarelo que o Anderson, a Paula, o Maurício, né, que também está aqui na live, também é um cara que fazia bastante coloração, né, que vão tentar deixar o mais próximo do Drive. Tá? Então, a sensação para o usuário pode ser bem parecida. Esteticamente, pode ser bem parecida. Só que o comprimento de onda que está deixando passar, né, é diferente. Então, essas ondas, elas são controladas para não ser prejudiciais à saúde visual do cliente. Então, quando tu tem uma tonalidade amarela, que tu faz uma cor amarela e tenta deixar mais parecido com o Night Drive, ela não está fazendo esse filtro, né, desses comprimentos de ondas ideais para não prejudicar a saúde visual do teu cliente. Então, ela vai deixar passar. Ela vai deixar passar, uma hora vai causar um desconforto gigante e o problema está feito, né? A M está feito. Então, é isso, tá, Paula? É essa diferença de tu fazer uma coloração igual ao filtro medicinal. Porque o filtro medicinal ele está ali para ter esse controle das ondas que vão passar, ou que ele vai deixar passar, ou que não vai. Que é a nossa grande briga com o azul, né?
Os caras hoje em dia, desculpa, Anderson, eu sei que tu é consultor também, mas, né? Os caras, consultor pega uma caneta e diz, ó, bloqueia a luz azul. E a luz azul não passa. Cara, para vender é mais fácil. Mas é a pior coisa que tu pode fazer para a saúde visual do teu cliente, cara. Porque controlar a passagem de luz azul. Tu tem que ter este controle. Eric, tô te chamando aqui, ó. Tu tem que vir aqui falar com a gente de antirreflexo, tá? Cumprimentos de ontem. O Anderson matou a bronca. A ambição dele tá cumprida. O Eric é mestre, hein? Esse é mestre. Não, amanhã eu já chamo ele aqui para agendar isso. Então, o comprimento de onda, né? Ele tem que deixar passar para o teu corpo saber, opa, chegou a hora de dormir, opa, chegou a hora de acordar, opa, chegou a hora de comer. Entende? Então, é a mesma coisa. Paulinha, espero que tu tenha entendido aí. Se não entendeu, mete o dedão aí que a gente resolve. Cores de lentes para daltônico, Anderson. Olha, vou ser bem sincero. Eu não sei. Porque eu fui descobrir esse óculos para daltônico depois que eu comecei a estar no balcão. Então, eu não fui atrás do conhecimento. Não sei te informar. Deixo para você, Fernando. Não, bora lá. Isso fica em casa. Vamos fazer post sobre isso. Vai estar tudo lá. Mas o que acontece, gente? Lembra quando o Anderson falou de 3, que a gente tem cones e bastonetes, certo? E aí cones cor, né? Fica mais fácil de decorar, né? Então, quando tu é um daltônico, tu tem uma deficiência na produção dessas células. Ponto. Tá? Então, daltônico não é um cara que enxerga tudo preto, branco e cinza. Existem daltônicos do verde, existem daltônicos do azul, existem daltônicos do vermelho, né? Que são basicamente, né, as três tipos de célula ali que recebem esse tipo de cor e com essas acabam formando tantas outras, né? Então, o que acontece? Antigamente, hoje tem um óculos mágico que eu devo confessar também, eu nunca peguei na minha mão. É um desejo muito grande que eu tenho, mas o preço ainda não está pagando eu comprar um óculos desse só para, né, sendo que eu nem sou daltônico, né? Mas só para pegar na mão. Então, o que acontece? Se tu for olhar, antigamente, o cara tem a deficiência do vermelho, faz um óculos vermelho. O cara tem deficiência do azul, faz o óculos azul. O cara tem deficiência do verde, faz o óculos verde. Entendeu? E hoje a gente tem um óculos que ele é cinza, né? E que ele faz essa correção automática do teu daltonismo. Essa tecnologia, gente, ela não está disponível no nosso país. Eu desconheço um laboratório que faça isso aqui. E se vocês conhecerem, por favor, me digam que eu vou querer visitar. Se for no Acre, no Amapá, no Pará, eu vou querer conhecer. Porque é uma tecnologia surpreendente, sabe? É demais. Mas, Daniela, basicamente, era isso que o pessoal fazia. Tentava compensar a cor que tu não tinhas, entendeu? Ou usava uma outra cor para com a que tu tinha excesso gerar a cor que está faltando, né? Eu falei ali do vermelho, botava vermelho, verde, botava verde, como um exemplo, tá? Mas eles usavam cores para fazer compensação. Espero que isso tenha ficado claro, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Baixou a live de coloração, é um universo de combinação de cores fantásticas. Ele tá brincando de colorir reflexo agora, tu viu, né? O Eric fez o rosa agora, né? Deixou o amarelo mais top. Explicação, obrigada. Ó, Paulinha já matou a dúvida. Fale sobre as lentes polarizadas. E aí, falei hoje que essas ia surgir, hein? Depois que tu usa polarizado, difícil tu usar uma coloração normal, né? Difícil, não quer mais. O polarizado, ele diminui o brilho, né, da superfície, assim, quando ela é muito polida, né? Por exemplo, na praia é um bom exemplo, né? Um tempo atrás, estava em Santa Catarina e eu estava de óculos polarizado. O mar estava verde, assim, a coisa mais linda. Eu peguei minha máquina fotográfica, fui fotografar, quando eu tirei o óculos, que deu verde.
né? O que que ele fez? Ele diminuiu, né, o espelhamento da água, aquele brilho, deixou tudo mais nítido. Quantas vezes a gente falou sobre espelhamento mudar a tonalidade da cor hoje? Por que a cor do cristal não fica tão igual à da orgânica? Por causa do espelhamento, sabe? O espelhamento já apareceu aqui várias vezes, cara. Maravilhoso. Né? Porque ele está refletindo, refratando a luz ali de uma forma que impede que o teu olho, né, faz aquele brilho que impede que o teu olho consiga ter a acuidade visual correta, né, para te poder ter esse conforto visual. E é isso que a coloração traz. Agora, para tirar este brilho, o polarizado, cara... Mas não, capaz, eu estava dizendo essa questão, né? O polarizado ele vai fazer o controle, né, das luzes, né? Então vai trazer uma nitidez maior assim para a tua visão. Inclusive, se tiver antirreflexo na parte interna da lente, fica melhor ainda. Fica a dica. Mas aí é com o Eric. Mas nós estamos falando do filé mignon. Mas é o Eric que vai explicar melhor. Não, gente, olha só. E outra coisa que é muito interessante, tá? Se vocês querem saber se um óculos é polarizado mesmo ou não, sim, as ganhas de verdade, pega um óculos polarizado e olha o vidro traseiro de um carro, né? Eu falo traseiro porque normalmente eu estou dirigindo, né? Eu estou vendo o vidro traseiro do carro da frente com o meu óculos polarizado. Ele tem uma dispersão cromática muito maior, né? Então, assim, vantagens, desvantagens, tá? Mas que não acaba sendo uma desvantagem porque isso só acontece em vidros temperados. Você entende? O que é um vidro temperado? Né? É o vidro do carro, talvez seja o vidro do box do teu banheiro, entendeu? Esses são temperados, então assim, vale muito a pena. Mas essa aberração cromática, ela é necessária para que ela faça a absorção e controle de todos esses reflexos indesejados, né? Que faz com que tu veja um asfalto pretinho num dia de sol, que se tu tá com óculos normal, tu não consegue ver, ele é um cinza, é um negócio meio tenebroso, né? Então, isso é lente polarizada. Mas, de novo, falando de vendas, cara, polarizado, ele é uma coisa fantástica, que ele tem um dos melhores materiais que eu conheço, né? Que é aquele que tu, a amostra na ótica que tu bota, e, gente, aquilo é muito real, sabe? Então, assim, eu, se fosse vendedor, eu compraria um óculos desse só para mim poder vender esse óculos depois, porque a paixão vai ser tanta que vocês não têm noção, tá? Vamos lá. Qual a vantagem de aplicar verniz tintável em lentes orgânicas? Agora tá no teu mundo, hein? Qual a vantagem de aplicar verniz tintável em lentes orgânicas ou não tem diferença em aplicar? Olha, então, o verniz, né? Esse verniz é o mesmo aplicado nas lentes em policarbonato, né? Que são o policarbonato é um material bem complicado, assim, de absorver cor. Mas na questão orgânica, eu gostava de aplicar o verniz na parte interna porque ela agiliza, ela, como eu vou dizer, ela vai fazer com que a coloração fique mais escura do que o normal, né? Então, também para quem tá com o laboratório cheio, né, cheio de serviço, isso agiliza mais o procedimento, né? Diminui o tempo de coloração, na minha opinião, né? Questão dos riscos, parte interna fica mais resistente a risco. Descobrir como é que tu fazia coloração tão rápida, assim, meu irmão. Mas tem que cuidar para não manchar. Mancha com muita facilidade, sabe, o verniz. Tem que cuidar. E a questão, assim, também do procedimento fica agora uma dica aí para quem trabalha no laboratório, viu? Tu molhar, colocar gelo e água, deixar a água bem fria e fazer na tinta e colocar na água gelada, porque os poros, quando a tinta, né, absorve no material, ele fixa de forma melhor e muito mais rápida. Então, geralmente, por exemplo, quem faz índice de alta refração, como 1.60, 1.67, 1.74, essas lentes, elas ondulam. Elas vão ondulando com a pressão da garrinha que fica na hora da coloração. Então, quando coloca na água,
ela esfria mais rápido e ondula menos a lente. Então tem, né? Agora acabei viajando já nas ideias. Não, não, mas é isso mesmo. Cara, assim, ó, tem uma coisa que eu quis trazer para a educação ótica, né? E graças a Deus, e depois desses 19 anos de trabalho, daqui a gente faz live, bota 30 e poucas pessoas online ao mesmo tempo. Depois, com certeza, eu vou ver um fluxo de pessoas, mais de 50, 60 pessoas. E esse número vai subir mais ainda. Cara, é justamente porque as pessoas querem escutar as coisas de frescura. Eu não aguento mais as pessoas virem aqui querer ser técnico, sabe? Falar um tecnês gigante e a pessoa sai sem entender. Eu prefiro usar palavras mais coloquiais, mas que as pessoas entendam. Entende? Então, é isso. E agora, Anderson, vamos falar um pouquinho. Olha só, gente, eu não consigo fazer nenhuma pergunta das que eu queria, porque a gente só tá dando resposta. Pergunta, né? Então, isso é ótimo. Interatividade, né? Melhor ainda. Então, Anderson, vamos lá. Antes que eu veja a próxima pergunta, e aproveitando essa do Belis, cara, por que o policarbonato não colore? Cara, então assim, ó, Depois o pessoal eu estou dando soco durante a gravação, né? ele é um material mais, a gente chama um material mais duro, né? Então, como é uma mistura ali de polímeros, na hora que tu vai colorir, para quem não sabe, a coloração ela precisa estar numa temperatura de 93 graus Celsius, né? Ela é muito quente. E o policarbonato, mesmo numa temperatura tão alta, como é que eu vou dizer, a parte interna do material da lente, ela não é que nem a orgânica, que ela consegue abrir os poros, os átomos conseguem se distanciar, digamos assim, para a tinta vir e aí absorver toda a tinta. O poli é um material muito duro, então ele não absorve tinta. A gente precisa aplicar um verniz, que a gente chama de coat, na minha época, não sei se ainda continua. E o coat ele é um verniz tingível, então a coloração vai pegar somente no verniz. Detalhe, tem alguns que são tintáveis e outros não, né? Esse até que o rapaz Isso. anterior ali era tintável. Mas a gente aplica água para poder colorir, né, gente? Então, assim que na fabricação o policarbonato ele sai, automaticamente a gente sai da fabricação, né? Ele perde a camada interna, a gente aplica o verniz para proteger, né? Diminuir o contato de riscos, e aquele verniz já é atingível, nós conseguimos fazer a coloração no verniz. Até existe uma curiosidade, que às vezes acontece, né? Vamos supor, de algum problema na lente, e tu precisa remover esse verniz interno. Se ele tiver colorido, a lente fica bem clarinha. Ele fica todo no verniz. Isso é importante, tá, gente? Vocês até conseguem tirar a coloração de uma lente orgânica, mas ela não vai ficar transparente de novo, ela fica um residual porque é polímero, tá? Agora, o policarbonato, como o Anderson falou, o polímero que ele é feito, tá? O polimetilmetacrilato, ele é muito rígido, tá? Então, tu bota em altas temperaturas, ele não abre, porque eu até estou anotando aqui já alguns posts para fazer para a próxima semana aí. A coloração é feita em banho-maria, digamos assim, né? Em submersão. É claro que a gente não usa água, tá, gente? A gente usa glicerina líquida para que o calor seja distribuído de forma mais uniforme e a máquina não enferruje também, né, meu querido? Porque vamos combinar, né? Ninguém merece. Então, o que acontece? Esse polo ele é tão resistente que a coloração não entra. Só que por que, Jesus do céu, a coloração no policarbonato não fica tão escura? Vocês acabaram de escutar o Anderson falar que a coloração não acontece no material. A coloração acontece no tratamento coating, né? Que é um verniz que a gente aplica. Só que, Anderson, já ouviu falar da unidade de medida chamada metro? Metro, um Ah, tá. metro, Sim, sim, dois sim, sim. metros, três Sim, metros. não Já? Você... sei. Metro, Sim, metro, metro. E dá sim. centímetro, tu já ouviu? E dá Já sei milímetro, onde tu está já querendo ouviu? chegar. E aonde eu quero No chegar, nanômetro? Anderson? Nos Microns? Ah, microns, tá. nos Nanômetros. nanômetros, microns. Então, cara, esse verniz,
ele tem 6 microns, então tu pega um fio de cabelo, daí tu divide o fio de cabelo em 6 pedaços, aí tu pega 6 desses, bota junto e vai dar a espessura de um verniz desse. É muito fino. Então, é lógica a resposta. Não tem como acumular muita cor lá dentro. Não tem como eu acumular cor lá dentro. Ah, já sei. Agora eu já sei o que você está pensando. Então, por que não faz esse verniz mais grosso para poder ficar com mais tinta? Porque daí ele vai descascar, meu querido. Ele vai se prender, aderir à lente da forma correta. Então, policarbonato só vai dar para colorir se for em coat, tintável e só vai pegar tonalidades mais claras. E, gente, o que agiliza no orgânico atrasa no policarbonato, tá? Porque leva ó tempão. Então, assim, vendi uma lente colorida policarbonato, pede um diazinho a mais. Vamos lá, vamos ajudar os laboratórios. E aí não falo só da Ford, eu falo todos os laboratórios deste Brasil afora. Deem um dia para coloração, por favor. Não vai machucar ninguém. Exatamente, até porque uma cor assim, degradê, leva em torno de 1h30 para nós fazermos, né, em policarbonatos. De forma, né, que fique aceitável. Boa. Aceitável para quem está colorindo. Bora lá, Paula. Paula hoje veio. A Paula está presente, pessoal. Também gostaria de saber se uma lente orgânica com coat já está protegida contra raios UV ou existe a necessidade de aplicar o tratamento UV antes da Tem que aplicar antes do tratamento UV-UVB. O verniz ele não tem esse filtro. Exatamente. É que o verniz ele vai te conceder alguns nanômetros de proteção. 100%. Tá? Mas como é coloquial, para ele tem que ter 400 nanômetros. Assim tá? como então, tem pessoas que acham que a coloração, ela tem, o corante tem 100% de UV-UVB. Não tem. Boa! Boa! Meu amigo, eu vou contar um segredo para você aí que é consultor de ótica. Quando você pede coloração, isso não significa que a tua lente tem proteção UV. Se tu quer proteger, tu tem que pedir. Tu tem que pedir, tem que avisar. Tá? Então, Paulinha, tem que pôr tratamento V, Paulinha. Detalhe, agora eu lembrei do Eric também. Quando tu põe tratamento V numa lente, tu vai dar um antirreflexo, esta lente não vai voltar com os 400 nanômetros, né, Anderson? Porque aqui tá. Isso. Isso aí. Bora para a próxima. Não, ele muda a tonalidade também. O tratamento UV dá um aspecto mais amarelado. Então, quando vai para o antirreflexo, eu lembro muito do Eric mandando de volta para mim: tira esse, né? Muda essa cor. Que ela... às vezes, o que acontece? O tratamento UV, ele tem uma vida útil, né? E às vezes passa essa vida útil, ou tu deixa a mais tempo, de 10 minutos. Ele vai ficando mais amarelado. Se tu envia para o AR, ele volta Ray-Ban 50, que é um amarelinho bem esverdeado. Mas agora eu tô falando uma coisa legal, Anderson. Quando a gente pede uma coloração, tá? E pede antirreflexo, cara, não briga com o laboratório se ele não te mandar cravadinho. Porque a lente tem que ser colorida e a gente já faz normalmente um tom a mais do que vocês pedem, tá? O laboratório faz um tom a mais porque vai pro antirreflexo. Aí tem todas as químicas do antirreflexo que abrem os poros dessa lente de novo, tá? E aí vão lá e vão prejudicar aquela coloração, vão dar uma clareada. Então, assim, cor igual amostra mais antirreflexo, para muito bom para você, né? Complicado. Godoy aqui dizendo que tem antirreflexo rosa e amor, né? Por que é mais difícil a coloração nas lentes policarbonato? A gente já explicou. Aqui a Daniela. Identifica o óculos polarizado olhando no celular. Se fica um arco-íris na tela do celular, é porque é polarizado. Telas de celulares com vidros, né? Esses vidros, essas proteções que a gente coloca, né, Anderson? Que teoricamente quebram o celular.
Mas comigo não funciona. É possível também gerar 90 graus na frente da televisão, que ela escurece, né? E assim você sabe se é polarizado ou não, né? Equipamentos eletrônicos, né? Relógios digitais, a gente fazia isso muito no laboratório, né? Ah, vamos ver se estou certo. Porque o polarizado ele tem uma linha de montagem, tá, gente? Se o montador montar aqui, ó, deu, errou, não vai funcionar. Tem uma sincronia entre óticos. Densidade de material 1,59 dificulta a coloração. O 1,59, né? Lá já está na linha de policarbonato, Trivex, é a mesma coisa, tá? Mesmo com coating tintável, exatamente. Isso aí, Marcos, tá certinho. Qual a composição para fazer um filtro V ser aplicado nas lentes? Ah, gente, olha só. Eu não sei se vocês já são do tempo, né? Eu vou começar a revelar a minha idade que vai ficar ruim para mim. Mas existia um tempo em que a gente trocava as borrachas de geladeira. E aí tu via aquele filtro de lã, né? Que tinha dentro das geladeiras. Assim. O Anderson já não é desse tempo. Tentando entender. Então, ela é igualzinha o filtro V quando tu fica muito tempo sem mexer nele. Sim. Ele cria aquela Fora. sabe? Então é basicamente. Mas, de novo, entra lá no que a gente falou para Paula, tá? A composição química é a mesma coisa que tu chegar para alguém e pedir a composição química de antirreflexo. Não vão te dar. Não vão te dar. Tá? Mas é justamente, e aí a gente entra naquilo que a gente estava falando, filtro medicinal, ele está aqui para quê? Para fazer o controle dos comprimentos de luz, de ondas de luz que entram no teu olho, certo? Então, e ele sempre deixa questão amarrado, tá? Mas se a coloração total já vem com V? Não, ela depende disso. O Eric já era chato nessa época? Sim! Muito mais! Né? Ó, o Eric. Ó, valeu, Eric. Vou saber que tu é meu amigo. Ó, tô queimando aí. Agora pegaram o Eric. Vamos voltar para nossa equipe, senão vamos queimar o Eric. Não, mas o Eric, para quem conhece, sabe que é um baita profissional, né? Ele só é um cara dos métodos, cara. Não tenta sair do método com ele que vai te incomodar, né? Mas justamente esse resultado. Então, gente, acho que é isso, Anderson. Tinha um monte de pergunta para fazer aqui, mas a gente já... Sério? Olha, a gente já tá Nossa, passa rápido, né? Voa, cara! A gente tá 1 hora Coisa aqui boa. meu. Vamos. Cara. A gente podia fazer uma live fazendo a coloração, né? O que tu acha? Vamos combinar, gente. Mara, que Fechado, ó. A Paula gostou também. Já sei melhor. Vamos fazer essa. Tu e a Paula. Lá no Alegre. Que fica melhor também. Ó. E aí, Paula, topa, Paula? Vamos, Paula. Abraça? Gente, então vamos lá. Anderson, vamos fazer um jogo rápido aqui. Qual umas perguntas curiosas que eu queria te fazer aqui, mais do dia a dia mesmo. Tu tem noção da qual coloração tu mais fez? Foi. Ó, a Paula aceitou. A Paula tá dentro da brincadeira com a gente. Mas assim, você cara, como eu fiz essa coloração? Essas cores aqui, ó, que eu odeio fazer. Ele já respondeu a próxima. São cinza com esse tom violeta, tá? Porque assim, ó, no laboratório a gente tem uma parede branca com a luz LED, né? E aí a gente faz a coloração olhando a parede branca. Quando o cliente recebe, essa cor muda totalmente, porque o sol muda a cor, né? A luz natural do sol. E aí, assim, era um saco de fazer, assim. Desculpa o linguajar, mas era bem complicado. A gente se tivesse só eu estou aqui conversando, batendo. É muito difícil de fazer, assim. Eu tinha muita dificuldade, porque assim, ó, tu faz o cinza, e aí o cinza ele puxa para um tom mais azulado. E para quebrar esse azul, tu tem que dar marrom, porque o marrom tem vermelho, e o vermelho quebra o azul.
Só que aí fica roxo demais. A Paula tá botando cinza com roxo. Ela cinza com roxo. É horrível, é horrível. Mas as cores que eu Essa é mais horrível. gostava de fazer eram cores fashion. Adorava as cores fashion. Tipo assim, um amarelo com verde, um laranja com rosa, uma coisa assim. Daí era muito legal de fazer isso. Qual é a outra pergunta? E outra, tem isso, né? Tem essa questão de como corrigir Isso. cor, né? Existe Como uma corrigir tabela, né? Hoje em cor. Tem dia isso daí existe uma também. tabela de correções de cores, mas para quem está todo dia, no dia a dia ali, né, acaba tendo alguns métodos assim diferentes da tabela para agilizar no processo. Né? O processo de coloração a gente já falou como era, né? Vou riscar aqui da minha lista. O processo do tratamento V, ele é que nem uma coloração, tá, gente? Ele também tem que esquentar, também tem que... E olha que legal. Anderson, qual lente que não abre A polímero? policarbonato. Policarbonato. E qual que já vem com o tratamento Policarbonato. V na massa? Policarbonato. Não. Entende? Eles já tá lá, porque se tu fosse para dar um banho de UV num poli, tu não ia conseguir A, fazer. a Então já partir dos colocaram. índice 1.53, que é o Trivex, já tem 100% de UVA-BB, né? Proteção UV. E a partir desse índice para colorir é É um horrível. É. O parto, Trivex, eu vou dizer né? assim, ó, para mim o Trivex é pior do que o policarbonato. É, tem que aplicar um verniz interno para ajudar na coloração. Tá. Cara, eu acho que minha listinha que eu vou deixar para uma próxima já. Tem mais algumas aqui que a gente pode encaixar na próxima, tá? Anderson, em meu nome, né? Em nome de O Fernando Cardoso, prof, né? Em nome da Forla Academy, cara, bom demais te ter aqui, bom demais conversar com quem faz. É isso. Eu botei um desafio para mim, e o Anderson já sabe qual é, né? Quem for meus convidados vão saber, e vocês vão descobrir esse desafio lá no final do ano. Mas eu tenho um desafio pessoal, né? E, cara, e o meu desafio pessoal inclui trazer muita gente que faz, gente que bota a mão na massa. E olha ali, Anderson, live coloração Partiu, parte partiu. 2. Deixa a Partiu. salva. Ô, Não, o Fernando, negócio eu foi quero bom. agradecer aí a oportunidade, tá, de ter me convidado para fazer uma live. Foi minha primeira live, assim, eu gostei muito, me senti muito à vontade. E eu acho que quando a gente ama o que faz, né, se torna muito mais fácil, assim, de conversar sobre o assunto, né, e agradecer a todo mundo aí, né, pelo convite. Isso aí. Então, assim, ó, já estão dando dica ali, ó. Rosa amarela é a cor coringa para usar nas colorações de hoje em dia. Parabéns, estava top a live. Então, assim, gente, Anderson, em meu nome, em nome da Forla Academy, cara, muito Deus tá muito. obrigado por estar aqui, Coração. tá? Então, assim, outra coisa, quem está assistindo aqui, se prepara, porque a gente vai ter mais de outros temas. Hoje mesmo, quem me acompanha pelas redes sociais viu o perrengue que eu passei esta tarde. E que perrengue! Agradeço aqui ao Edson que socorreu-me, né? Botou lá, depois que o seguro resolveu, trouxe, largamos aqui, e aí o Edson foi lá e, né, resolveu para mim. Então, eu agradeço muito ao Edson e a gente vai trazer muitas essas pessoas que fazem. Então, já vou começar a chamar Edson, chamar Eric. Ah, me lembrei. E por que do perrengue? Hoje, durante o perrengue, eu estava fechando a última live de fevereiro. Convidado de fevereiro, tá? Então, de novo, gente que faz, gente que tá lá, gente que sabe muito de teoria porque um dia apanhou muito na prática, assim como eu, e tudo mais, tá? Gente, o que eu vou pedir para vocês agora, por favor, né?
Sigam o Anderson, né? Sigam o arroba dele, tá aqui. Mas se ele quiser repetir, Acho que é arroba Anderson Bruneta Vasconcelos. Anderson, tá? Sigam também o nobre professor aqui, arroba o Fernando Cardoso Prof. Sigam a Fórmula Academy, tá? E acho que eu vou salvar essa live. Tô com essa vontade. Mas eu vou salvar a live. Vou fazer melhor. Eu vou pegar essa live, vou salvar ela, vou largar lá no YouTube para ficar mais fácil de todo mundo ver. E durante a semana eu vou fazer cortes desta live e vou largando no Instagram só das partes boas. Não sobrou muita coisa para parte boa, né? Mas a gente tenta, tá bom? Com certeza vou fazer mais live. A Daiane está pedindo mais live. A Paula aqui já está se desculpando com alguém também. Próximas três juntos, 1 hora de live, cada um fazendo uma pole degradê. Essa live vai longe. Gente, Anderson, mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. E até a próxima live, que amanhã já começa a ser divulgada. Tá bom? Tchau. Abraço, tchau, pessoal.